Obrigaram o casal humilde a limpar o banheiro na festa de gala, e o que eles fizeram foi... Marisa Santos tremeu quando ouviu seu nome sendo chamado no microfone, ecoando por todo o salão nobre do Clube Recreativo de São Bento do Sul. Ao seu lado, seu marido Carlos apertou sua mão, mas ambos sabiam que não havia escapatória quando Ricardo Menezes, o poderoso dono da empresa onde trabalhavam, estava com aquele sorriso que não chegava aos olhos. "Venham cá, nossos queridos funcionários", disse Ricardo, fazendo questão de pronunciar cada palavra devagar, enquanto os convidados da festa beneficente se viravam curiosos. Marisa, nossa dedicada faxineira, e Carlos, nosso zeloso porteiro. 15 anos de trabalho árduo merecem reconhecimento especial, não acham? O casal se aproximou hesitante, sentindo os olhares de 200 convidados elegantes fixados neles. Marisa ajeitou o vestido vermelho simples que havia comprado especialmente para aquela noite, acreditando que finalmente seria reconhecida pelo trabalho dedicado. Carlos mantinha a postura ereta, como sempre fazia na portaria da empresa, mas suas mãos suavam. "Acontece que tivemos um pequeno problema", continuou Ricardo, sua voz se espalhando pelos alto-falantes. "O banheiro principal do salão está precisando de uma limpeza urgente. E quem melhor para resolver isso do que nossos especialistas?" Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas riram baixinho. Outras pareciam constrangidas, mas ninguém disse nada. Ricardo fez um gesto para 2 garçons que se aproximaram carregando aventais brancos e luvas amarelas de borracha. "Não pode estar falando sério", sussurrou Carlos, mas sua voz foi abafada pelo som da música que continuava tocando. "Claro que estou falando sério", respondeu Ricardo, agora sem o microfone, mais alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. "Vocês não queriam participar da festa? Pois bem, agora podem contribuir de verdade." Marisa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a chorar na frente de toda aquela gente. Pensou em sua filha Júlia, de 17 anos, estudando em casa para o vestibular com uma bolsa de estudos que havia conquistado com muito esforço. Pensou no filho mais novo, Pedro, de 12 anos, que sempre falava com orgulho do trabalho dos pais para os colegas da escola. "Vista isso", ordenou Ricardo, estendendo os aventais. "Vamos, a festa não pode parar por causa de um banheiro sujo." Carlos pegou o avental com mãos trêmulas. Seus olhos encontraram os de Marisa, e naquele momento silencioso, eles se comunicaram como só casais que passaram por muitas dificuldades juntos conseguem fazer. Fariam aquilo, pela família, pelos filhos, porque precisavam do emprego. Vestiram os aventais sobre suas roupas de festa. As luvas amarelas contrastavam grotescamente com o ambiente sofisticado. Alguns convidados já haviam sacado os celulares e estavam filmando discretamente. Outros faziam comentários em voz baixa, como se estivessem assistindo a um espetáculo. "Perfeito", disse Ricardo, batendo palmas. "Agora venham. Vou mostrar onde é o banheiro que precisa da atenção de vocês." O caminho até o banheiro pareceu eterno. Cada passo ecoava no salão de mármore. Cada sussurro dos convidados parecia um chicote. Marisa mantinha a cabeça erguida, mas por dentro sentia como se estivesse sendo despedaçada. Carlos caminhava ao seu lado, a mandíbula tensa, respirando fundo para controlar a raiva que crescia em seu peito. Chegaram ao banheiro masculino, um ambiente amplo revestido de mármore bege com detalhes dourados. Ricardo abriu a porta com cerimônia exagerada. "Vejam só", disse ele, apontando para o vaso sanitário e a pia. "Precisa de uma limpeza geral. Quero que fique impecável. Afinal, nossos convidados merecem o melhor." Na verdade, o banheiro estava limpo. Talvez apenas com algumas marcas de uso normal, nada que justificasse uma limpeza emergencial. Era óbvio que aquilo era pura humilhação deliberada. "E não se esqueçam", acrescentou Ricardo, agora com um sorriso cruel, "quero que façam um trabalho caprichado. Vou verificar pessoalmente quando terminarem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Quando Ricardo finalmente saiu, fechando a porta atrás de si, Marisa desabou. Não em lágrimas, mas em uma raiva fria e determinada.
Carlos se aproximou e a abraçou. A gente vai sair dessa, murmurou ele no ouvido dela. Vai dar tudo certo. Não vai, Carlos, respondeu Marisa, sua voz baixa, mas firme. Depois disso, você acha que ele vai nos manter no emprego? Isso é só o começo. Eles começaram a limpar em silêncio. Marisa esfregava a pia com mais força do que necessário, descontando sua frustração no mármore. Carlos limpava o espelho, evitando olhar para o próprio reflexo com aquelas luvas ridículas. Foi quando Marisa se abaixou para limpar ao redor do vaso sanitário que notou algo estranho na lixeira. Entre os papéis amassados, havia fragmentos de documentos que pareciam ter sido rasgados com pressa. Algo naqueles pedaços chamou sua atenção. Ela pegou discretamente alguns dos fragmentos maiores. Pôde ver partes de números, parte de um carimbo oficial, fragmentos de palavras como doação e transferência. Carlos, sussurrou ela, chamando o marido. O que foi? Olha isso, disse ela, mostrando os papéis. Estava no lixo. Carlos se aproximou, observando os fragmentos. Mesmo rasgados, era possível ver que eram documentos oficiais de algum tipo. Deve ser lixo mesmo, Marisa. Vamos terminar logo isso e sair daqui. Mas Marisa não conseguia tirar os papéis da cabeça. Havia algo sobre aqueles fragmentos que a incomodava. Discretamente, ela guardou alguns pedaços no bolso do avental. Quando terminaram a limpeza forçada, tiveram que voltar ao salão principal. Ricardo os estava esperando com um grupo de convidados, todos sorrindo, como se tivessem assistido a uma comédia particularmente engraçada. Muito bem, disse Ricardo, inspecionando suas mãos enluvadas. Podem tirar esses aventais agora. O show acabou. Eles retiraram os aventais e as luvas, mas a humilhação permanecia. Marisa podia sentir os olhares de pena e desprezo de alguns convidados, as risadas abafadas de outros. Uma mulher loira de vestido branco chegou até a tirar uma foto descarada deles. Podem ir para casa agora, disse Ricardo como se estivesse fazendo um favor. O trabalho de vocês por hoje está terminado. Marisa e Carlos caminharam em direção à saída, mas Ricardo os chamou mais uma vez. Ah, e uma coisa, disse ele, alto o suficiente para metade do salão ouvir. Na segunda-feira quero vocês no meu escritório, às 8 em ponto. O tom não deixava dúvidas, não era um convite. Do lado de fora do clube, o ar fresco da noite de São Bento do Sul trouxe pouco alívio. Carlos e Marisa caminharam em silêncio até o ponto de ônibus. Só quando se sentaram no banco da parada é que Marisa finalmente chorou. 15 anos, disse ela entre soluços. 15 anos limpando aquela empresa, cuidando de cada canto como se fosse minha própria casa. E foi assim que ele me recompensou. Carlos a abraçou, sentindo sua própria garganta apertar. Ele também havia dedicado 15 anos de sua vida àquela empresa. Chegava sempre 15 minutos antes do horário. Ficava até mais tarde quando necessário. Conhecia todos os funcionários pelo nome. E tudo o que recebeu em troca foi humilhação pública. A Júlia vai saber, disse Marisa, enxugando os olhos. Alguém vai contar para ela, ou ela vai ver nas redes sociais. Nossa filha vai ter que aguentar isso tudo. Que o Pedro também, acrescentou Carlos. Como é que vamos explicar para as crianças? O ônibus demorou 40 minutos para chegar. Durante todo esse tempo, eles permaneceram abraçados no banco, observando os carros de luxo saindo do clube, levando embora as pessoas que haviam rido de sua desgraça. Quando finalmente chegaram em casa, já passava da meia-noite. Júlia estava acordada, estudando na mesa da cozinha. Ela ergueu os olhos quando os pais entraram e imediatamente percebeu que algo estava errado. — O que aconteceu, Zé? Perguntou ela, fechando o livro. Marisa e Carlos se entreolharam. Como contar para a filha que haviam sido humilhados publicamente? Foi uma festa diferente do que esperávamos, disse Carlos finalmente. Diferente como? Júlia era esperta demais para aceitar respostas evasivas. Marisa suspirou e contou tudo. Cada detalhe da humilhação, cada risada dos convidados, cada segundo daquela limpeza forçada. Júlia ouviu tudo em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais vermelho de raiva. Eles não podem fazer isso com vocês, disse ela quando Marisa terminou. Isso é humilhação, é abuso de poder.
Podem sim, filha, respondeu Carlos. Ele é o patrão. Se não gostamos, podemos procurar outro emprego. Outro emprego onde? Perguntou Marisa. Com a nossa idade, quem vai nos contratar? E a segunda-feira, tenho certeza de que ele vai nos demitir. Júlia se levantou da mesa e abraçou os pais. A gente vai dar um jeito, disse ela. Tem que haver alguma coisa que possamos fazer. Foi então que Marisa se lembrou dos papéis que havia guardado. Ela foi até o avental que havia deixado pendurado na cadeira e retirou os fragmentos do bolso. Encontrei isso no lixo do banheiro, disse ela, espalhando os pedaços sobre a mesa. Júlia pegou alguns dos fragmentos, examinando-os com cuidado. Sua experiência com estudos e pesquisa a tornava mais hábil para decifrar documentos confusos. Isso aqui parece ser... Espera, disse ela, juntando 2 pedaços. Instituto Esperança, transferência de 150 mil. O que é o Instituto Esperança? Perguntou Carlos. Júlia pegou o celular e pesquisou rapidamente. É um orfanato aqui da cidade, disse ela. Segundo o site, eles estão passando por dificuldades financeiras há anos. Marisa pegou outros fragmentos, tentando juntá-los como um quebra-cabeças. Aqui tem festa beneficente, disse ela. E aqui, conta particular. Os 3 ficaram em silêncio por um momento, processando a informação. Vocês acham que... começou Júlia. Que ele está roubando o dinheiro da caridade? Completou Marisa. Não sabemos. São só pedaços de papel. Mas vale a pena investigar, disse Júlia. Se for verdade, isso é muito grave. Carlos balançou a cabeça. Júlia, para. Já não basta a humilhação que passamos? Agora vocês querem que eu vire inimigo do homem mais poderoso da cidade. Papai, se ele está mesmo roubando dinheiro de órfãos, alguém precisa denunciar, insistiu Júlia. E se estivermos errados? Perguntou Marisa. Se for só um mal-entendido? Então pelo menos tentamos, respondeu Júlia. Mas se estivermos certos e não fizermos nada, somos cúmplices. Marisa olhou para os fragmentos espalhados sobre a mesa. Havia algo naqueles papéis que a incomodava profundamente. Uma sensação de que havia descoberto algo importante, algo que poderia explicar muitas coisas. Está bem, disse ela finalmente. Vamos tentar juntar esses papéis. Mas com cuidado. Se isso for o que pensamos, é perigoso. Passaram o resto da madrugada trabalhando como detetives amadores. Júlia usou suas habilidades acadêmicas para organizar os fragmentos por tamanho, cor do papel e tipo de impressão. Marisa, com sua paciência de faxineira experiente, foi juntando peça por peça com cuidado meticuloso. Carlos, inicialmente relutante, acabou se envolvendo quando começaram a formar frases completas. Por volta das 5 da manhã, eles conseguiram reconstituir 3 documentos quase completos. O primeiro era uma ordem de transferência de 150 mil reais da conta da festa beneficente para uma conta particular. O segundo era um recibo de depósito na mesma conta particular. O terceiro era um extrato bancário mostrando várias transferências similares ao longo dos últimos 2 anos. Meu Deus, murmurou Carlos. Ele realmente está roubando. Não é roubo, corrigiu Júlia. É apropriação indébita, tecnicamente pior, porque envolve quebra de confiança. Marisa sentiu uma mistura de raiva e satisfação. A raiva pela confirmação de que Ricardo era ainda pior do que imaginava. A satisfação por saber que talvez tivessem encontrado uma forma de se defender. O que fazemos agora? Perguntou ela. Fotografamos tudo, disse Júlia. E depois procuramos alguém que possa nos ajudar. Quem? Perguntou Carlos. A delegacia? Você acha que eles vão acreditar em nós contra o Ricardo Menezes? Júlia pensou por um momento. Lembra da Ana Paula, minha colega do cursinho que virou jornalista? Ela trabalha no Jornal de São Bento. Talvez ela possa nos ajudar. Uma jornalista? Carlos pareceu ainda mais assustado. Júlia, isso vai virar um escândalo público. Já é um escândalo público, pai, respondeu Júlia. Só que até agora o escândalo somos nós. Talvez seja a hora de mudar isso. Às 7 da manhã, Pedro acordou e desceu para tomar café. Encontrou a família toda ainda acordada, com papéis espalhados pela mesa e expressões tensas. O que está acontecendo? Perguntou ele,
esfregando os olhos. Nada, filho, disse Marisa rapidamente, começando a recolher os papéis. Só uns documentos do trabalho. Pedro, apesar dos 12 anos, não era bobo. Percebeu a tensão no ar e a pressa da mãe para esconder os papéis. Aconteceu alguma coisa na festa ontem? Perguntou ele. Carlos suspirou. Não adiantava mentir para o menino. Cedo ou tarde ele descobriria então melhor que soubesse pela família. Contaram uma versão resumida dos acontecimentos para Pedro, poupando-o dos detalhes mais humilhantes. Mesmo assim, o menino ficou revoltado. O tio Ricardo é malvado, disse ele usando a linguagem direta das crianças. Por que ele fez isso com vocês? Não sabemos, filho, respondeu Marisa. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins sem motivo. Ou com motivo, acrescentou Júlia, olhando significativamente para os papéis que a mãe havia guardado. Domingo passou devagar demais. A família tentou manter a rotina normal, mas a tensão era palpável. Carlos ficou mais tempo que o usual no quintal, fingindo consertar coisas que não estavam quebradas. Marisa limpou a casa 3 vezes, incapaz de ficar parada. Júlia tentou estudar, mas não conseguia se concentrar. Pedro ficou grudado na televisão, assistindo desenhos que não o interessavam. Durante a tarde, Júlia ligou para Ana Paula. A conversa foi longa e cheia de pausas. Ana Paula, inicialmente entusiasmada por reencontrar a colega, ficou mais séria conforme Júlia explicava a situação. É uma acusação muito grave, Júlia, disse Ana Paula finalmente. Ricardo Menezes é uma figura muito poderosa aqui na cidade. Se estivermos erradas, pode dar muito problema. E se estivermos certas? Perguntou Júlia. Se estivermos certas, é uma notícia enorme, admitiu Ana Paula. Você pode me mandar fotos dos documentos? Posso, mas você precisa proteger a gente. Meus pais já foram humilhados publicamente. Se isso vazar antes da hora... Entendo. Vou analisar o material primeiro, fazer algumas verificações discretas. Se parecer consistente, conversamos sobre como proceder. Enquanto Júlia conversava com a jornalista, Marisa e Carlos discutiam no quintal. Estou com medo, admitiu Marisa. Se ele descobrir que temos esses papéis, ele já vai nos demitir mesmo, respondeu Carlos. Pelo menos assim talvez possamos fazer alguma justiça. E se ele tentar nos prejudicar de outras formas, falar mal da gente pela cidade, impedir que encontremos outro trabalho? Carlos não tinha resposta para isso. Ricardo Menezes tinha influência suficiente para tornar a vida deles muito difícil se quisesse. Talvez devêssemos apenas aceitar a demissão e seguir em frente, disse ele. E deixar ele continuar roubando dinheiro de crianças órfãs? Perguntou Marisa. Não é nossa responsabilidade, Marisa. Nossa responsabilidade é com nossa própria família. Marisa ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos calejadas de tanto trabalho. Sabe o que mais me incomoda? Disse ela finalmente. Não é só o dinheiro que ele está roubando. É que ele fez aquilo conosco ontem, sabendo que estava roubando. Ele nos humilhou, sabendo que nós somos honestos, e ele não é. Como se a honestidade fosse motivo de vergonha. Carlos entendeu o que ela queria dizer. A humilhação não havia sido apenas pessoal. Havia sido uma humilhação de tudo o que eles representavam. Trabalho honesto, dignidade, integridade. Está bem, disse ele. Vamos em frente com isso, mas com muito cuidado. Segunda-feira chegou pesada como chumbo. Marisa e Carlos se vestiram com suas melhores roupas, como se fossem a um funeral. De certa forma, era isso mesmo, o funeral de 15 anos de trabalho dedicado. Chegaram à empresa às 7h45. A recepcionista, Dona Carmen, os cumprimentou com um sorriso forçado e um olhar de pena mal disfarçado. Ele quer vocês no escritório às 8, disse ela, evitando contato visual. Carlos e Marisa se sentaram na sala de espera, observando o movimento normal da empresa. Colegas passavam por eles cumprimentando timidamente ou fingindo que não os viam. Era óbvio que todos sabiam o que havia acontecido na festa. Às 8 em ponto, foram chamados ao escritório de Ricardo. Ele estava sentado atrás da mesa imponente, usando um terno cinza claro, que provavelmente custava mais que o salário mensal dos dois juntos. Sentem-se, disse ele, sem levantar os olhos dos papéis à sua frente.
Eles se sentaram nas cadeiras de frente para a mesa, sentindo-se como réus diante de um juiz. Bom, começou Ricardo, finalmente olhando para eles. Creio que todos nós sabemos por que estão aqui. Marisa e Carlos permaneceram em silêncio. O que aconteceu sábado à noite foi inadequado, continuou Ricardo. Percebi que talvez eu tenha sido um pouco excessivo em minha solicitação. Marisa sentiu uma fagulha de esperança. Talvez ele fosse se desculpar. Por isso, prosseguiu Ricardo, decidi que seria melhor para todos se nossa parceria profissional chegasse ao fim. A esperança de Marisa se desintegrou. Vocês estão sendo dispensados, por justa causa. Justa causa? Explodiu Carlos, não conseguindo mais se controlar. Que justa causa? Comportamento inadequado durante evento da empresa, respondeu Ricardo calmamente. Resistência a ordens diretas do superior. Desrespeito aos convidados da empresa. O senhor está inventando isso, disse Marisa, sua voz tremendo de raiva. Estou documentando fatos, corrigiu Ricardo. Tenho várias testemunhas do comportamento de vocês na festa, inclusive fotos e vídeos. Claro, pensou Marisa, as mesmas pessoas que riram da humilhação deles agora serviriam como testemunhas contra eles. Vocês têm 1 hora para recolher seus pertences pessoais e deixar as instalações da empresa, disse Ricardo, voltando a olhar para os papéis. A segurança os acompanhará para evitar incidentes. Marisa se levantou, tremendo de raiva e humilhação. Carlos fez o mesmo, colocando uma mão protetora no ombro da esposa. Isso não vai ficar assim, disse Marisa, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua própria voz. Ricardo ergueu os olhos, um sorriso irônico nos lábios. Ah, é? E o que vocês pretendem fazer? Me processar? Com que dinheiro? Que advogado vai pegar o caso de 2 desempregados contra mim? Veremos, respondeu Marisa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A coleta dos pertences pessoais foi outra humilhação. Um segurança os acompanhou enquanto eles esvaziavam seus pequenos armários. 15 anos de trabalho resumidos a uma caixa de papelão cada um. Uma caneca, algumas fotos dos filhos, uns poucos objetos pessoais. Os colegas observavam à distância, alguns com pena, outros com alívio de não estar em seus lugares. Ninguém se aproximou para se despedir ou oferecer apoio. O medo de também serem demitidos era maior que a solidariedade. Do lado de fora da empresa, Marisa e Carlos ficaram parados na calçada, segurando suas caixas de papelão como troféus de uma derrota. E agora? Perguntou Carlos. Agora vamos para casa e ligamos para a Júlia, respondeu Marisa. É hora de mostrar para esse homem que trabalhador honesto também tem força. Em casa, Júlia os esperava ansiosa. Pedro havia ido para a escola, poupado de presenciar mais essa humilhação. Júlia ouviu o relato da demissão com o rosto cada vez mais sério. Ele cometeu um erro, disse ela finalmente. Ah, é? Perguntou Carlos. Qual? Ele subestimou vocês e superestimou o próprio poder. Júlia pegou o telefone e ligou para Ana Paula. Ana, é a Júlia. Meus pais acabaram de ser demitidos. Por justa causa. Por comportamento inadequado na festa. Isso mesmo, a mesma festa onde ele os humilhou publicamente. Ana, acho que chegou a hora de publicar a matéria. A conversa durou mais de 1 hora. Ana Paula queria confirmar alguns detalhes, verificar algumas informações, garantir que a história fosse sólida antes de publicar. Ela quer se encontrar conosco hoje à tarde, disse Júlia quando desligou. Vai trazer um advogado que é especialista em direito trabalhista e também um contador que entende de fraudes financeiras. Um advogado? Perguntou Carlos. Júlia, nós não temos dinheiro para... Ele trabalha pro bono em casos de interesse público, explicou Júlia. Ana Paula já conversou com ele sobre nosso caso. Marisa sentiu novamente aquela fagulha de esperança. Talvez realmente houvesse uma forma de lutar. O encontro foi marcado para as 3 da tarde, no escritório do Jornal de São Bento.
Ana Paula era uma jovem de uns 25 anos, cabelos cacheados e olhos determinados. O advogado, Dr. Roberto Ferreira, era um homem de meia idade com ar sério, mas gentil. O contador, Sr. Mário Santos, era mais velho, uns 60 anos, com óculos grossos e mãos manchadas de tinta de caneta. Marisa e Carlos contaram toda a história novamente, desta vez com todos os detalhes. Ana Paula gravou tudo. Fez perguntas específicas sobre datas, horários, nomes de pessoas presentes. Doutor. Roberto tomou notas sobre os aspectos legais da demissão. Sr. Mário examinou os documentos reconstruídos com lupa de especialista. Bem, disse Sr. Mário finalmente, estes documentos são definitivamente autênticos. O papel é oficial, as assinaturas parecem genuínas e os valores batem com as informações públicas sobre as festas beneficentes dos últimos 2 anos. E juridicamente? Perguntou Ana Paula. Dr. Roberto folheou suas anotações. A demissão por justa causa não vai se sustentar. Temos várias testemunhas da humilhação pública que configura assédio moral. Além disso, a demissão logo após a descoberta dos documentos pode caracterizar perseguição. Mas o mais importante é a fraude financeira. Isso é crime federal. Ana Paula se inclinou para a frente. Qual é o próximo passo? Precisamos de mais evidências, disse Dr. Roberto. Estes documentos são um ótimo começo, mas precisamos confirmar as informações. Falar com pessoas do orfanato, verificar extratos bancários, talvez encontrar outras vítimas. Outras vítimas? Perguntou Marisa. Duvido que vocês sejam os primeiros funcionários a serem humilhados ou demitidos após questionarem práticas da empresa, explicou o Dr. Roberto. Predadores como Ricardo Menezes costumam ter um padrão de comportamento. Sr. Mário concordou com a cabeça. E fraudadores raramente se limitam a uma fonte. Se ele está desviando dinheiro de festas beneficentes, provavelmente está fazendo outras fraudes também. Ana Paula já estava planejando a investigação. Vou começar fazendo uma matéria sobre a humilhação de vocês. É uma história forte por si só e vai chamar atenção para o caso. Enquanto isso, vocês podem ir atrás de mais evidências. Como? Perguntou Carlos. Nós não temos acesso à empresa, não temos recursos para investigar. Vocês têm algo mais valioso que dinheiro, disse Ana Paula. Vocês têm credibilidade. 15 anos de trabalho honesto, reputação na comunidade, filhos que são exemplo para outros jovens. As pessoas vão acreditar em vocês. Dr. Roberto se levantou, pegando seus papéis. Vou começar com uma ação trabalhista contra a demissão. Isso vai dar tempo e cobertura legal para investigarmos as outras questões. Também vou entrar em contato com o Ministério Público sobre a fraude. Quando saíram do jornal, Marisa se sentia diferente. Ainda estava nervosa e assustada, mas pela primeira vez desde sábado à noite, sentia que tinha uma chance de lutar. Vai dar certo? Perguntou Carlos no caminho para casa. Não sei, respondeu Marisa, mas pelo menos vamos tentar. E se não der certo, pelo menos vamos saber que fizemos a coisa certa. Naquela noite, durante o jantar, Pedro fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Mãe, por que o tio Ricardo fez aquilo com vocês? Marisa parou com o garfo a meio caminho da boca. Como assim, filho? Eu fiquei pensando. Ele conhece vocês há 15 anos. Sabe que vocês são pessoas boas. Por que humilhou vocês na frente de todo mundo? Era uma pergunta simples, mas profunda. Júlia parou de comer também, interessada na resposta que a mãe daria. Sabe, Pedro, disse Marisa lentamente, às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque estão escondendo outras coisas ruins. Quando alguém se sente culpado por dentro, às vezes tenta se sentir melhor humilhando os outros. Ele se sente culpado por quê? Marisa olhou para Carlos e Júlia antes de responder. Ainda não sabemos ao certo, filho, mas estamos investigando. Na terça-feira de manhã, Ana Paula ligou cedo. A matéria vai sair amanhã na primeira página, disse ela. Mas temos um problema. Ricardo descobriu que estamos investigando. O coração de Marisa disparou. Como ele descobriu? Não sei. Talvez alguém do jornal tenha falado, ou ele tem informantes na cidade.
O fato é que ele me ligou há 1 hora oferecendo dinheiro para não publicar a matéria. Quanto? Perguntou Marisa. Muito. O suficiente para comprar meu silêncio e o de vocês também. E você disse... Eu disse que ele estava louco se achava que jornalista sério aceita suborno, mas ele disse uma coisa que me preocupou. Disse que se a matéria for publicada, vocês vão se arrepender. Marisa sentiu um calafrio. Que tipo de ameaça é essa? Não sei, mas sugiro que vocês tenham cuidado. Talvez seja melhor ficarem na casa de algum parente por uns dias. Quando Marisa contou a conversa para a família, a reação foi imediata. Júlia ficou furiosa. Carlos ficou nervoso. Pedro ficou confuso. A gente não pode fugir da nossa própria casa, disse Júlia. Isso é exatamente o que ele quer. E se ele realmente fizer alguma coisa? Perguntou Carlos. Não podemos arriscar a segurança das crianças. Foi quando tocaram a campainha. Todos ficaram tensos. Carlos foi atender, espiando primeiro pela janela. Era Dona Helena, vizinha de 73 anos que morava na casa ao lado há mais de 20 anos. Posso entrar? Perguntou ela quando Carlos abriu a porta. Claro, Dona Helena. Aconteceu alguma coisa? A senhora idosa entrou devagar, apoiada na bengala. Cumprimentou Marisa e os filhos com seu jeito doce habitual, mas havia algo diferente em seus olhos. Eu vim aqui porque preciso contar uma coisa para vocês, disse ela, se sentando na cadeira que Carlos ofereceu. O que foi, Dona Helena? Perguntou Marisa. Eu soube do que aconteceu na festa sábado e soube que vocês foram demitidos. Marisa baixou os olhos, constrangida. Já era difícil o suficiente ser humilhada publicamente, pior ainda era saber que toda a vizinhança sabia. Dona Helena, começou ela. Deixa eu terminar, filha, interrompeu a senhora. Eu soube e fiquei revoltada. Conheço vocês há 20 anos. Vi vocês criarem esses meninos. Vi o esforço que fazem para dar uma vida digna para eles. Vocês são pessoas de bem. Obrigada, Dona Helena. Mas não é só isso que vim falar, continuou a senhora. Vim contar uma coisa que talvez seja importante para vocês. Todos se inclinaram para a frente curiosos. Vocês sabem que eu trabalho de faxineira há mais de 40 anos, né? Disse Dona Helena. Trabalhei em muitas casas, muitos escritórios, vi muitas coisas. Sabemos, disse Marisa. Pois bem, de 2015 a 2018, eu trabalhei na casa do Ricardo Menezes. 3 anos limpando aquela mansão toda semana. Marisa sentiu o coração acelerar. E? Perguntou Júlia. E eu vi coisas estranhas, disse Dona Helena. Documentos que ele queimava na lareira. Conversas de telefone que ele interrompia quando eu chegava perto. Dinheiro em espécie guardado em locais esquisitos. Que tipo de documentos? Perguntou Júlia. Papéis de banco, principalmente. Uma vez eu vi ele queimando uma pilha de extratos bancários. Achei estranho porque quem não tem nada para esconder não queima extrato bancário. Carlos se inclinou para a frente. Dona Helena, por que a senhora nunca contou isso antes? A senhora idosa suspirou. Porque não era da minha conta, né? Eu era só a faxineira. E ele pagava bem, eu precisava do dinheiro. Mas depois do que ele fez com vocês, eu não consigo mais ficar calada. A senhora se lembra de mais algum detalhe? Perguntou Ana Paula. Dona Helena pensou por um momento. Lembro que uma vez chegou uma carta dos Correios registrada, do Ministério Público. Ele ficou muito nervoso, cancelou todos os compromissos do dia. Passou horas trancado no escritório. Quando foi isso? No final de 2017, começo de 2018. Júlia fez algumas contas mentais. Isso bate com o período que os documentos que encontramos começam a mostrar irregularidades mais graves. E tem mais uma coisa, disse Dona Helena. A esposa dele, Dona Cristina, não é uma pessoa ruim. Várias vezes eu a vi chorando no quarto, e uma vez ela me disse que se sentia prisioneira na própria casa. Por quê? Perguntou Marisa. Ela descobriu algumas coisas que o marido estava fazendo e tentou conversar com ele. Ele disse que se ela abrisse a boca, ia destruir toda a família. Ela ficou com medo de perder os filhos, então se calou. Dona Cristina sabe sobre as fraudes? Perguntou Carlos. Suspeito que sim. E suspeito também que ela gostaria de fazer alguma coisa, mas não sabe como. Ana Paula tomou notas de tudo o que Dona Helena disse.
Quando a senhora idosa foi embora, todos ficaram em silêncio por um momento, processando as informações. Isso muda tudo, disse Ana Paula finalmente. Se conseguirmos convencer Dona Cristina a falar, temos uma testemunha de dentro da casa. Como vamos fazer isso? Perguntou Marisa. Não é como se pudéssemos bater na porta dela e pedir para ela dedurar o marido. Talvez possamos, disse Júlia. Se ela realmente está sofrendo, talvez queira ser libertada tanto quanto as vítimas das fraudes. Dr. Roberto chegou pouco depois do almoço com notícias. A ação trabalhista havia sido aceita pelo juiz, e Ricardo teria que responder sobre a demissão por justa causa. Além disso, o Ministério Público havia aceitado abrir uma investigação preliminar sobre as fraudes financeiras. Mas temos que ser rápidos, disse o advogado. Ricardo tem recursos e influência. Vai tentar desqualificar vocês como testemunhas. Vai tentar abafar o caso. Como? Perguntou Marisa. De várias formas. Pode espalhar boatos sobre vocês, pode tentar subornar outras pessoas para mentirem, pode até mesmo destruir evidências. Como se estivesse respondendo às palavras do advogado, o telefone de Ana Paula tocou. Era o editor do jornal. Ana, temos um problema, disse ele quando ela atendeu. Ricardo Menezes veio aqui agora há pouco com um advogado. Eles estão ameaçando processar o jornal se publicarmos a matéria. Sob que alegação? Difamação, calúnia, danos morais. O advogado dele trouxe uma pilha de documentos tentando provar que as acusações são falsas. Ana Paula suspirou. E o que você decidiu? Vou publicar mesmo assim. A matéria está sólida, temos evidências, temos testemunhas. Mas ele conseguiu uma liminar impedindo que mencionemos o nome da empresa ou detalhes específicos sobre as fraudes financeiras. Então podemos falar sobre a humilhação, mas não sobre o dinheiro? Exatamente, por enquanto. Quando Ana Paula desligou o telefone, todos estavam desanimados. Ele está conseguindo abafar a história, disse Carlos. Não, disse Marisa. Ele está ganhando tempo. Mas quanto mais ele luta para esconder, mais óbvio fica que tem algo para esconder. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Naquela tarde, Júlia teve uma ideia. Se não podiam falar diretamente com Dona Cristina, talvez pudessem encontrar uma forma indireta de chegar até ela. A filha mais nova dela estuda no mesmo colégio onde eu estudei, disse Júlia. Talvez eu possa conversar com ela. Júlia, não, disse Carlos. Não vamos envolver uma criança nisso. Pai, ela tem 16 anos, não é uma criança. E se ela está sofrendo em casa por causa dos problemas dos pais, talvez precise de alguém para conversar. Ou talvez vai contar tudo para o pai e piorar nossa situação, retrucou Carlos. Marisa pensou por um momento. E se não fosse a Júlia que conversasse com ela, disse ela. E se fosse alguém neutro, que não tenha envolvimento direto no caso? Quem? A orientadora educacional do colégio. Ela conhece a menina há anos, tem experiência com adolescentes em situação de conflito familiar. Ana Paula gostou da ideia. Posso conversar com a orientadora, explicar a situação de forma geral. Ver se ela pode nos ajudar. Enquanto isso, senhor, Mário, o contador, estava fazendo sua própria investigação. Ele havia conseguido acesso aos relatórios financeiros públicos de várias instituições beneficentes da cidade e estava comparando com os valores que Ricardo declarava arrecadar em suas festas. A matemática não fecha, disse ele quando se reuniram novamente. Nos últimos 3 anos, Ricardo declarou ter arrecadado 800 mil reais em festas beneficentes, mas as instituições que ele dizia ajudar receberam apenas 320 mil reais. Onde está o resto? Perguntou o Dr. Roberto. Boa pergunta, respondeu o Sr. Mário. Segundo meus cálculos, aproximadamente 480 mil reais desapareceram. Isso não inclui os custos das festas? Perguntou Ana Paula. Inclui. Já descontei tudo que seria gasto legítimo com local, comida, música, decoração. Mesmo sendo generoso com essas estimativas, ainda faltam quase R$500 mil. Dr. Roberto assobiou baixo. Isso não é só apropriação indébita.
É fraude em grande escala. Naquela noite, Marisa teve dificuldade para dormir. Ficou imaginando como seria confrontar Ricardo Menezes em um tribunal, como seria ter que provar sua honestidade contra um homem que tinha dinheiro para comprar as melhores defesas. Carlos também estava acordado ao lado dela. "Você acha que estamos fazendo a coisa certa?" perguntou ele no escuro. "Não sei", respondeu ela. "Só sei que não conseguiria viver comigo mesma se não tentasse. E se dermos errado? E se ele conseguir nos destruir?" Marisa pensou na pergunta de Pedro sobre por que Ricardo os havia humilhado. Pensou em todas as crianças do orfanato que estavam sendo prejudicadas pelo dinheiro roubado. Pensou na própria Júlia, estudando tanto para ter um futuro melhor. "Carlos", disse ela, "se a gente desistir agora, o que vamos ensinar para nossos filhos? Que quando alguém mais poderoso nos humilha, devemos abaixar a cabeça e aceitar? Não é isso." "É isso sim. Pedro me perguntou por que o Ricardo fez aquilo conosco. Eu quero poder dizer para ele que fizemos alguma coisa sobre isso. Quero que nossos filhos se orgulhem de nós." Carlos ficou em silêncio por um momento. "Você tem razão", disse ele finalmente. "Vamos até o fim." Na quinta-feira de manhã, a matéria de Ana Paula foi publicada na primeira página do Jornal de São Bento. O título era "Casal de funcionários é humilhado em festa beneficente." A matéria contava em detalhes a humilhação sofrida por Marisa e Carlos, incluindo depoimentos de algumas pessoas que estavam presentes na festa e ficaram constrangidas com a situação. Não mencionava o nome de Ricardo ou da empresa diretamente, mas qualquer pessoa da cidade saberia de quem se tratava. A reação foi imediata. O telefone da casa de Marisa e Carlos não parou de tocar. Vizinhos ligavam para oferecer apoio. Antigos colegas de trabalho ligavam para contar suas próprias histórias de humilhação na empresa. Comerciantes do bairro ligavam para oferecer crédito enquanto eles estivessem desempregados. Mas houve também ligações desagradáveis. Pessoas anônimas chamando-os de aproveitadores, de mentirosos, de pessoas que estavam inventando histórias para ganhar dinheiro. "É ele", disse Júlia após ouvir a terceira ligação anônima da manhã. "Ele está pagando pessoas para nos ameaçar." Por volta do meio-dia, Dona Carmen, a antiga recepcionista da empresa, apareceu na porta da casa deles. Ela estava nervosa, olhando para os lados como se tivesse medo de ser vista. "Posso entrar?" perguntou ela. "Preciso contar uma coisa para vocês." Dentro de casa, Dona Carmen contou que havia sido demitida na terça-feira, logo depois que a notícia da investigação vazou. "Ele disse que eu era informante de vocês", disse ela, "que eu estava passando informações para o jornal." "Isso é mentira", disse Marisa. "Eu sei que é mentira, vocês sabem que é mentira, mas ele não se importa com a verdade", respondeu Dona Carmen. "Marisa, tem mais gente na empresa que sabe de coisas estranhas, coisas que o Ricardo faz, documentos que ele esconde." "Como quem?" "A Neuza da contabilidade. Ela me disse uma vez que tem ordem para não questionar certas movimentações financeiras. E o seu José da limpeza. Ele já viu Ricardo queimando papéis no escritório várias vezes. Eles topam falar? Eles estão com medo de serem demitidos, de serem perseguidos, mas se vocês conseguirem garantia de que vão estar protegidos..." Dr. Roberto, que estava presente na conversa, se adiantou. "Posso conseguir uma ordem judicial protegendo testemunhas. Vai levar alguns dias, mas é possível." Dona Carmen parecia aliviada. "Tem mais uma coisa", disse ela. "A Dona Cristina me ligou ontem à noite. Todos ficaram alertas." "O que ela disse?" "Ela disse que sabe que vocês são pessoas boas e que sente muito pelo que aconteceu. Disse também que se algum dia precisassem conversar com ela, para procurar ela na paróquia da Santa Rita, às sextas-feiras de manhã." "Ela vai nos receber?" "Não sei." Mas ela deixou a porta aberta. Naquela tarde, Ana Paula recebeu uma ligação inesperada da orientadora educacional do colégio onde estudava a filha de Ricardo. "Ana, é sobre a conversa que tivemos ontem", disse a orientadora. "A Beatriz, filha do Sr. Menezes, veio me procurar hoje de manhã. Ela está muito perturbada com alguma coisa que está acontecendo em casa." "O que ela disse?" "Que os pais estão brigando muito,
que o pai está muito nervoso e agressivo, que a mãe chora escondido. Ela perguntou se eu sabia de alguma coisa sobre problemas na empresa do pai. E você disse... Disse que tinha ouvido alguns comentários, mas que não sabia de detalhes. Então ela me contou uma coisa interessante. Ana Paula segurou o telefone com mais força. O quê? Ela disse que algumas vezes ouviu conversas entre os pais sobre dinheiro que precisa ser devolvido e problemas com o Ministério Público, e que, da última vez que ouviu, a mãe estava implorando para o pai contar a verdade antes que seja tarde demais. A menina toparia conversar conosco? Não diretamente. Ela tem medo do pai, mas ela disse que gostaria que alguém ajudasse a mãe dela. Quando Ana Paula contou essa conversa para Marisa e Carlos, eles perceberam que a situação estava chegando a um ponto crítico. A família dele está se desintegrando, disse Marisa. Isso pode ser nossa chance, ou pode torná-lo ainda mais perigoso. Na sexta-feira de manhã, Marisa foi até a paróquia da Santa Rita. Ela não era muito religiosa, mas conhecia a igreja porque às vezes levava a Dona Helena lá para as missas. Chegou às 9 horas e se sentou em um dos bancos do fundo, fingindo orar enquanto observava as pessoas que entravam e saíam. Às 9h30, Dona Cristina Menezes entrou. Era uma mulher bonita de uns 45 anos, sempre bem vestida e elegante. Mas naquela manhã parecia diferente. Estava mais magra, com olheiras profundas, e suas mãos tremiam ligeiramente. Dona Cristina se ajoelhou em um dos bancos da frente e ficou ali por quase 1 hora, claramente angustiada. Quando se levantou para sair, Marisa a seguiu. Do lado de fora da igreja, Marisa a chamou. Dona Cristina? A mulher se virou assustada. Quando viu quem era, ficou ainda mais pálida. Senhora Marisa, eu não deveria estar falando com a senhora. Eu sei, disse Marisa, mas preciso muito conversar com a senhora. Só 5 minutos. Dona Cristina olhou ao redor nervosamente. Não posso. Se Ricardo souber... Dona Cristina, o seu marido está destruindo muitas vidas, incluindo a sua própria família. A mulher começou a chorar. Eu sei, disse ela entre lágrimas. Eu sei, mas não posso fazer nada. Ele disse que, se eu falar alguma coisa, vai dizer que eu sou cúmplice, que também vou ser presa. A senhora é cúmplice? Não. Eu nunca soube dos detalhes. Só percebi que havia algo errado com o dinheiro das festas. Quando perguntei, ele disse que eram investimentos complexos que eu não entenderia. Marisa se aproximou e tocou suavemente o braço de Dona Cristina. Nós temos como provar que a senhora não sabia. Temos documentos, testemunhas, evidências. A senhora pode se salvar e salvar seus filhos. Como? Nos ajudando a provar a verdade. Seu marido não vai parar de roubar enquanto não for impedido, e não vai parar de humilhar pessoas enquanto puder. Dona Cristina ficou em silêncio por um longo momento, limpando as lágrimas. Eu tenho alguns documentos em casa, disse ela finalmente. Papéis que ele não sabe que eu guardei. Extratos bancários, recibos, algumas gravações de conversas telefônicas. O coração de Marisa disparou. Gravações. Eu comecei a gravar quando ele ficava muito agressivo, para me proteger caso ele tentasse negar depois. Algumas dessas gravações, ele fala sobre o dinheiro, sobre como está escondendo das autoridades. A senhora toparia nos entregar essas evidências? Topo. Mas preciso de garantias. Preciso saber que meus filhos vão estar seguros. Vamos conseguir essas garantias, prometeu Marisa. Elas combinaram de se encontrar novamente na segunda-feira, desta vez com o Dr. Roberto presente para formalizar a proteção legal para Dona Cristina e seus filhos. No fim de semana, a história tomou uma proporção que nenhum deles havia previsto. A matéria do jornal local foi republicada em jornais da região. Blogueiros começaram a comentar o caso. Nas redes sociais, hashtags como UMJ, Justiça para Marisa e Carlos começaram a ser usadas. Júlia, que era ativa nas redes sociais, ficou surpresa com a repercussão. Mãe, tem gente de outras cidades comentando sobre vocês, disse ela no domingo à noite. Pessoas contando histórias parecidas, de humilhações no trabalho, de patrões abusivos. Isso é bom ou ruim? Perguntou Carlos. Acho que é bom, respondeu Júlia.
Mostra que vocês não estão sozinhos, que isso é um problema maior. Na segunda-feira de manhã, Dr. Roberto trouxe boas notícias. Havia conseguido uma ordem de proteção para Dona Cristina e seus filhos, garantindo que eles não poderiam ser perseguidos legalmente por cooperar com a investigação. O encontro foi marcado para as 14h, na casa de Dona Helena, que ofereceu sua residência como local neutro. Dona Cristina chegou pontualmente, carregando uma pasta cheia de documentos e um gravador pequeno. Estas são todas as evidências que consegui reunir, disse ela com a voz tremendo. Extratos bancários dos últimos 3 anos, recibos de transferências suspeitas e 12 gravações de conversas onde Ricardo admite estar desviando dinheiro. Dr. Roberto examinou os documentos enquanto Ana Paula ouvia as gravações. O rosto do advogado ficou cada vez mais sério. Dona Cristina, disse ele finalmente, estas evidências são suficientes para uma condenação criminal. Por que a senhora guardou tudo isso? Para me proteger, respondeu ela. Eu sabia que uma hora ele seria descoberto. Queria ter como provar que eu não sabia dos detalhes, que não era cúmplice voluntária. Uma das gravações era particularmente damaging. Ricardo falando ao telefone com alguém, provavelmente um contador, sobre como disfarçar transferências de dinheiro de caridade para contas pessoais. Esta gravação sozinha já seria suficiente para uma condenação, disse Dr. Roberto. Com todos esses documentos juntos, o caso fica incontestável. Mas Dona Cristina ainda tinha uma revelação mais chocante. Tem mais uma coisa, disse ela. Ricardo não está fazendo isso sozinho. Ele tem sócios. Quem? Outros empresários da cidade. Eles formaram uma espécie de grupo que desvia dinheiro de várias instituições beneficentes. Ricardo organiza as festas. Eles contribuem com dinheiro real, mas pequeno, e dividem entre si a maior parte das doações. Ana Paula parou de tomar notas, chocada. Quantas pessoas estão envolvidas? Pelo menos 5 empresários importantes da região, respondeu Dona Cristina. Juntos, eles devem ter desviado milhões de reais nos últimos anos. Dr. Roberto percebeu imediatamente a gravidade da situação. Isso não é mais um caso local. É uma conspiração regional de fraude contra instituições de caridade. O Ministério Público Federal vai ter que assumir. Isso é bom ou ruim para nós? Perguntou Marisa. Bom e ruim, respondeu Dr. Roberto. Bom porque aumenta as chances de condenação e torna mais difícil para eles abafarem o caso. Ruim porque também aumenta o perigo para vocês como testemunhas. Como se para confirmar as palavras do advogado, o telefone de Marisa tocou. Era um número que ela não reconhecia. Marisa Santos, disse uma voz masculina áspera quando ela atendeu. Sim, você deveria tomar cuidado com as companhias que anda fazendo. Quem é? Alguém que está tentando te ajudar. Esquece essa história de processos e denúncias. Isso não vai dar em nada e pode causar problemas para sua família. Você está me ameaçando? Estou te avisando. Sua filha estuda na faculdade particular, né? Seria uma pena se perdesse a bolsa de estudos por causa de problemas disciplinares. Marisa desligou o telefone, tremendo. Quem era? Perguntou Carlos. Alguém ameaçando a Júlia, respondeu Marisa. Dr. Roberto imediatamente entrou em ação. Vamos registrar essa ameaça na polícia agora mesmo e vou pedir proteção policial para sua família. Proteção policial? Perguntou Carlos. Isso não vai chamar mais atenção ainda? Carlos, disse Dr. Roberto seriamente, vocês não estão mais lidando com um empresário corrupto local. Vocês estão enfrentando uma organização criminosa com recursos e contatos. Eles vão tentar intimidar, subornar ou até mesmo machucar vocês para manter seus segredos. Dona Cristina ficou ainda mais pálida. Eu não sabia que era tão grande assim, disse ela. Achei que fosse só meu marido sendo ganancioso. Dona Cristina, disse Ana Paula, a senhora precisa sair de casa. Não é seguro ficar perto do Ricardo agora que sabemos o tamanho da operação. Para onde eu vou? Ele vai me encontrar em qualquer lugar da cidade. Dr. Roberto pensou por um momento. Tenho contatos em outras cidades. Posso arranjar um lugar seguro para a senhora e seus filhos ficarem enquanto o caso não é resolvido. Naquela noite,
A família de Marisa e Carlos não dormiu direito. Eles haviam decidido ficar em casa, mas com todas as portas e janelas bem trancadas. Carlos ficou acordado na sala, atento a qualquer ruído estranho. Às 3 da manhã, Pedro acordou assustado. "Mãe", disse ele, entrando no quarto dos pais. "Tem um carro estranho parado na frente de casa há mais de 1 hora." Carlos se levantou e foi até a janela. Realmente havia um carro escuro estacionado do outro lado da rua, com o motor ligado, mas as luzes apagadas. "Chama a polícia", disse ele para Marisa. Quando a viatura da polícia chegou, o carro misterioso saiu em alta velocidade. Os policiais disseram que aumentariam o patrulhamento na rua, mas era óbvio que não poderiam ficar lá o tempo todo. Na terça-feira de manhã, Ana Paula chegou com uma notícia surpreendente. "O Ministério Público Federal assumiu oficialmente o caso", disse ela, "e eles querem ouvir todos vocês ainda hoje." "Isso é bom?" "É ótimo. Significa que o caso ganhou status federal. Eles têm mais recursos, mais poder e não podem ser influenciados pelas pressões locais." O depoimento no Ministério Público durou o dia inteiro. Marisa e Carlos contaram novamente toda a história, desta vez para procuradores federais especializados em crimes financeiros. Dona Cristina também prestou depoimento, entregando todas as evidências que havia coletado. No final do dia, o procurador federal Dr. Eduardo Silva os chamou para uma reunião. "Com base em tudo que vocês nos trouxeram", disse ele, "vamos deflagrar uma operação na semana que vem. Serão cumpridos mandados de busca e apreensão simultaneamente em 5 empresas e 10 residências." "E a nossa segurança?", perguntou Carlos. "Vocês vão ficar sob proteção do Programa de Proteção à Testemunha até que os principais envolvidos sejam presos. É temporário, mas necessário." Na quarta-feira, Marisa, Carlos e os filhos foram levados para uma casa segura em outra cidade. Era uma situação estranha. De repente, eles eram refugiados em seu próprio país, escondidos porque haviam descoberto a verdade. Júlia estava particularmente irritada com a situação. "Isso não está certo", disse ela. "Nós somos as vítimas. Por que temos que nos esconder?" "Porque às vezes fazer a coisa certa tem um preço", respondeu Marisa. "Mas é temporário. Logo eles vão ser presos e poderemos voltar para casa." Pedro estava fascinado com a ideia de estar em um programa de proteção. "É como nos filmes?", perguntou ele. "Um pouco", respondeu Carlos, "mas muito menos emocionante e muito mais entediante." Na quinta-feira, Ana Paula os visitou na casa segura com atualizações sobre a investigação. "A operação vai acontecer amanhã de manhã", disse ela. "Eles vão prender Ricardo e os outros 4 empresários simultaneamente. Também vão apreender todos os documentos das empresas." "E se eles tiverem destruído as evidências?", perguntou Marisa. "Já é tarde demais para isso", respondeu Ana Paula. "O Ministério Público já tem evidências suficientes para condenar todos eles. Os documentos que vocês encontraram e as gravações da Dona Cristina são mais do que suficientes." "E a Dona Cristina, ela está bem?" "Ela está em outra casa segura com os filhos. Está assustada, mas aliviada de finalmente poder contar a verdade." Na sexta-feira de manhã, às 6 horas, a Operação Caridade Perdida foi deflagrada. Ricardo Menezes e 4 outros empresários foram presos em suas casas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 empresas e 10 residências. Ana Paula acompanhou tudo e ligou para Marisa com atualizações constantes. "Eles encontraram muito mais do que esperavam", disse ela na primeira ligação. Ricardo tinha um escritório secreto na empresa, cheio de documentos sobre as fraudes. E ele? Ele tentou resistir à prisão, disse que era tudo um mal-entendido, que tinha advogados caros. Mas quando os agentes federais mostraram as evidências, ele desabou. 1 hora depois, Ana Paula ligou novamente. "Ricardo confessou", disse ela. "Está colaborando com a investigação, entregando detalhes sobre toda a operação." "Por quê?" "Aparentemente, os outros sócios estão tentando jogar toda a culpa nele. Ele percebeu que estava sendo traído e decidiu contar tudo primeiro." À tarde, o procurador Dr. Eduardo Silva os visitou na casa segura. "Vocês podem voltar para casa amanhã", disse ele.
Os principais envolvidos estão presos, e com a confissão do Ricardo não há mais perigo para vocês. E agora? Perguntou Carlos. O que acontece conosco? Legalmente, vocês ainda vão ter que testemunhar no julgamento, mas isso só vai acontecer daqui a alguns meses. Até lá, vocês podem retomar suas vidas normais. Vidas normais, repetiu Marisa, como se isso fosse possível depois de tudo o que aconteceu. Dr. Roberto, que também estava presente, sorriu. Na verdade, tenho uma proposta sobre isso, disse ele. A confissão do Ricardo confirmou que a demissão de vocês foi por represália, não por justa causa. Além disso, a humilhação pública configura danos morais graves. Estou preparando uma ação indenizatória que deve render uma quantia considerável. Quanto é considerável? Perguntou Júlia. Difícil estimar exatamente, mas provavelmente o suficiente para vocês comprarem uma casa própria e ainda terem uma reserva para emergências. No sábado de manhã, eles finalmente voltaram para casa. A rua estava cheia de vizinhos, repórteres e curiosos. Dona Helena os esperava na porta com lágrimas nos olhos. Eu sabia que vocês conseguiriam, disse ela, abraçando Marisa. Sabia que a verdade ia vencer no final. Ana Paula havia preparado uma coletiva de imprensa na frente da casa. Marisa não se sentia confortável sendo o centro das atenções, mas entendeu que era importante falar. Nós não fizemos isso por vingança, disse ela para os microfones. Fizemos porque acreditamos que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade e porque as crianças órfãs merecem receber a ajuda que foi prometida a elas. Carlos, ao lado dela, acrescentou: 15 anos trabalhando honestamente nos ensinaram que a verdade sempre prevalece. Pode demorar, pode ser difícil, mas no final a verdade vence. As perguntas dos repórteres duraram quase 1 hora. Eles queriam saber detalhes sobre a humilhação, sobre a descoberta dos documentos, sobre os dias na casa segura. Marisa e Carlos responderam com sinceridade, mas sempre focando na importância de lutar contra injustiças. Nos dias seguintes, eles receberam centenas de ligações e mensagens de apoio. Pessoas de todo o país que haviam sofrido humilhações similares no trabalho, que haviam sido demitidas por questionar práticas questionáveis, que haviam descoberto corrupção e não souberam o que fazer. Júlia ficou particularmente emocionada com uma carta que receberam de um grupo de estudantes universitários. Mãe, disse ela lendo a carta, eles estão criando um projeto de lei para proteger trabalhadores que denunciam irregularidades. Querem usar o caso de vocês como exemplo. 2 semanas depois do fim da operação, eles receberam uma visita inesperada. Era Dona Cristina, acompanhada de seus 2 filhos. Ela estava diferente. Mais magra ainda, mas com uma expressão de alívio no rosto que não tinha há anos. Vim agradecer, disse ela assim que Marisa abriu a porta. Vocês me deram coragem para fazer a coisa certa. Como estão as coisas, perguntou Marisa. Difíceis, mas melhores, respondeu Dona Cristina. Os advogados conseguiram proteger a maior parte dos nossos bens, já que eu provei que não sabia dos crimes. Vamos ter que recomeçar, mas pelo menos vamos recomeçar com dignidade. A filha mais velha de Dona Cristina, Beatriz, se aproximou timidamente. Eu queria pedir desculpas, disse ela para Júlia, por tudo que meu pai fez com sua família. Você não precisa pedir desculpas por ele, respondeu Júlia. Você não fez nada de errado. Eu sei, mas eu me senti culpada por muito tempo. Sabia que algo estava errado em casa, mas não sabia o que fazer. Agora você sabe, disse Júlia. Quando alguma coisa está errada, a gente tem que ter coragem de falar. 1 mês depois, o Instituto Esperança finalmente recebeu todo o dinheiro que havia sido desviado das festas beneficentes. Mais de 200 mil reais que permitiram reformar completamente o orfanato, comprar equipamentos novos e até mesmo contratar mais funcionários. Marisa e Carlos foram convidados para a cerimônia de inauguração das reformas. Foi emocionante ver como o dinheiro que haviam ajudado a recuperar estava fazendo diferença na vida de dezenas de crianças. Olha só, disse Pedro, apontando para uma placa na entrada do orfanato. Tem o nome de vocês ali. Realmente havia uma pequena placa.
Reformas realizadas graças à coragem de Marisa e Carlos Santos, que não se calaram diante da injustiça. Isso é constrangedor, murmurou Carlos. Não, disse a diretora do orfanato, que havia ouvido o comentário. Isso é justo. Vocês devolveram esperança para essas crianças. 2 meses depois do fim da operação, Dr. Roberto os chamou em seu escritório com novidades sobre a indenização. O juiz aceitou nosso pedido integral, disse ele com um sorriso. Ricardo Menezes foi condenado a pagar 300 mil reais de indenização por danos morais, mais todos os salários atrasados e direitos trabalhistas. Marisa e Carlos ficaram em silêncio, tentando processar o número. 300 mil reais? Repetiu Marisa. 300 mil reais, confirmou o Dr. Roberto. O juiz considerou a humilhação pública particularmente grave, principalmente porque foi filmada e divulgada nas redes sociais. E Ricardo tem como pagar? Perguntou Carlos. Tem. Mesmo com todos os bens que foram confiscados pelo crime, ele ainda tem patrimônio suficiente para cumprir a indenização. Com o dinheiro da indenização, Marisa e Carlos finalmente puderam realizar o sonho de ter a casa própria. Compraram uma casa simples, mas confortável no mesmo bairro, perto de Dona Helena e dos amigos que os apoiaram durante toda a batalha. Júlia conseguiu uma bolsa integral em uma universidade de direito em outra cidade, inspirada pela luta dos pais a estudar leis trabalhistas. Pedro continuou na mesma escola, agora orgulhoso de contar para os colegas sobre a coragem dos pais. Carlos encontrou emprego como supervisor de segurança em uma empresa pequena, mas honesta. O novo patrão o contratou justamente por causa de sua reputação de integridade. Marisa decidiu abrir uma pequena empresa de limpeza, contratando outras mulheres que haviam perdido empregos por causa da crise. É engraçado, disse ela para Carlos 6 meses depois do fim de tudo, enquanto organizavam a nova casa. A pior noite das nossas vidas acabou sendo o começo da melhor fase. Como assim? Pensa bem. Se não tivéssemos sido humilhados naquela festa, nunca teríamos descoberto a fraude, nunca teríamos lutado por justiça, nunca teríamos conhecido nossa própria força. Carlos concordou, abraçando a esposa. E nossos filhos aprenderam uma lição que vale mais que qualquer dinheiro. Que lição? Que vale a pena lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível vencer. 1 ano depois, eles receberam um convite inesperado. Ana Paula, que havia ganhado um prêmio de jornalismo pela cobertura do caso, estava organizando um evento para discutir assédio moral no trabalho e queria que eles participassem como palestrantes. Eu não sei falar em público, disse Marisa quando Ana Paula fez o convite. Você não precisa saber, respondeu Ana Paula. Você só precisa contar sua história. Há centenas de pessoas passando pela mesma situação que vocês passaram. Elas precisam ver que é possível lutar e vencer. O evento foi realizado no auditório da universidade local. Mais de 300 pessoas compareceram, trabalhadores, sindicalistas, advogados, jornalistas, estudantes. Quando Marisa subiu ao palco, estava nervosa. Mas quando começou a falar sobre aquela noite na festa beneficente, sobre a humilhação, sobre a descoberta dos documentos, sua voz ficou firme e clara. Muita gente me pergunta se valeu a pena, disse ela. Se valeu a pena passar por tanto medo, tanta angústia, tanto estresse. E minha resposta é sempre a mesma. Valeu cada segundo. Por quê? Perguntou Ana Paula, que estava mediando o evento. Porque descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos. Porque nossos filhos aprenderam que seus pais não se curvam diante da injustiça. Porque dezenas de crianças órfãs receberam a ajuda que mereciam. E porque hoje, quando me olho no espelho, vejo uma pessoa que fez a coisa certa. A plateia se levantou em aplausos. Havia lágrimas nos olhos de muitas pessoas. Carlos também falou, contando sobre como a experiência havia mudado a família. Antes daquela noite, disse ele, nós éramos pessoas invisíveis. Chegávamos cedo, trabalhávamos duro, saíamos tarde e ninguém notava. Pensávamos que essa invisibilidade era proteção. Descobrimos que às vezes é preciso ser visto para fazer a diferença.
Depois do evento, várias pessoas se aproximaram para contar suas próprias histórias de humilhação no trabalho. Uma mulher contou que havia sido forçada a limpar o banheiro da empresa na frente de clientes. Um homem contou que havia sido obrigado a fazer flexões em uma reunião porque chegara atrasado. "O que vocês me deram hoje?" disse uma jovem advogada. "Foi esperança. Esperança de que a dignidade humana ainda vale alguma coisa neste país." 2 anos depois do início de toda a história, Ricardo Menezes foi finalmente julgado e condenado a 8 anos de prisão por formação de quadrilha e apropriação indébita. Os outros 4 empresários receberam penas similares. O dinheiro recuperado totalizou mais de R$ 2 milhões, que foram redistribuídos para as instituições de caridade que haviam sido prejudicadas. Marisa e Carlos foram chamados para testemunhar no julgamento. Foi a primeira vez que viram Ricardo desde aquela noite terrível na festa beneficente. Ele estava diferente, mais magro, cabelos grisalhos, olheiras profundas. Quando olhou para eles no tribunal, não havia mais arrogância em seus olhos. Apenas cansaço e talvez um pouco de vergonha. Durante seu depoimento, Marisa falou diretamente para Ricardo. "O senhor tentou nos humilhar porque achou que éramos pequenos demais para reagir", disse ela, "mas descobriu que não existe pessoa pequena quando a causa é justa." Ricardo baixou a cabeça e não respondeu. Depois do julgamento, do lado de fora do tribunal, um repórter perguntou a Marisa se ela sentia pena de Ricardo. "Sinto pena da família dele", respondeu ela. "Sinto pena dos filhos que vão crescer sabendo que o pai era corrupto. Mas ele fez suas escolhas. Agora tem que viver com as consequências." "E se ele pedisse desculpas, vocês perdoariam?" Marisa pensou por um momento. "Perdoar não significa esquecer", disse ela. "Se ele realmente se arrependesse, se realmente entendesse o mal que fez, eu poderia perdoar. Mas isso é uma decisão dele, não minha." 3 anos depois, Júlia se formou em Direito com honras e foi convidada a trabalhar no escritório de Dr. Roberto, especializando-se em direito trabalhista e proteção de testemunhas. Pedro, agora com 15 anos, era um dos melhores alunos da escola e já falava em estudar jornalismo, inspirado pelo trabalho de Ana Paula. A empresa de limpeza de Marisa cresceu e se tornou uma cooperativa que empregava mais de 20 mulheres, todas com salários justos e condições dignas de trabalho. Carlos foi promovido a gerente de segurança e se tornou uma referência na empresa por sua integridade e competência. Em uma manhã de sábado, exatamente 4 anos depois da noite que mudou suas vidas, Marisa estava no quintal da casa própria, cuidando das plantas, quando Dona Helena apareceu na cerca. "Marisa, querida", disse a senhora idosa, "você viu o jornal hoje?" "Não, por quê?" "Tem uma matéria sobre um casal de funcionários que foi humilhado numa empresa em Curitiba. Eles estão seguindo o exemplo de vocês, denunciando o patrão por assédio moral." Marisa sorriu. "Isso é bom. Você não quer ler a matéria?" "Depois. Primeiro vou terminar de cuidar das plantas." Dona Helena observou a amiga trabalhando no jardim, notando como ela parecia em paz. "Você está feliz, né?" Marisa parou de mexer na terra e olhou para a casa onde a família vivia agora. Carlos estava na varanda lendo um livro, Pedro estava estudando na mesa da cozinha e pela janela ela podia ver uma foto da formatura de Júlia na parede da sala. "Sabe, Dona Helena", disse ela, "durante muito tempo eu achei que felicidade era não ter problemas. Achei que ser invisível era ser segura. Mas descobri que felicidade de verdade é saber que você fez a coisa certa, mesmo quando foi difícil." "E você faria tudo de novo?" Marisa não hesitou. "Faria, todas as vezes que fosse necessário." Dona Helena sorriu e voltou para sua casa. Marisa continuou cuidando das plantas, pensando em como a vida pode mudar de direção de uma hora para outra. 4 anos atrás, ela era uma faxineira invisível que apenas queria manter o emprego. Hoje, era uma empresária respeitada, mãe de 2 filhos que a viam como heroína, e um exemplo de coragem para pessoas do país inteiro. O telefone tocou dentro de casa. Carlos a chamou. "Marisa, é a Ana Paula. Quer falar com você."
Ela entrou e atendeu o telefone com as mãos ainda sujas de terra. Oi, Ana. Marisa, tenho uma novidade incrível. Lembra do projeto de lei que os estudantes universitários estavam fazendo baseado no caso de vocês? Lembro. Foi aprovado. A partir do mês que vem, qualquer trabalhador que denunciar irregularidades na empresa vai ter proteção legal automática. Não podem mais ser demitidos por represália. Marisa se apoiou na parede, emocionada. Isso significa que outros trabalhadores não vão precisar passar pelo que vocês passaram. Vão poder denunciar irregularidades sem medo de perder o emprego. Quando Marisa desligou o telefone, Carlos notou que ela estava chorando. Que foi? Perguntou ele. Nada, disse ela, enxugando os olhos. É só que valeu a pena. Tudo o que passamos, toda a humilhação, todo o medo, valeu a pena. Carlos a abraçou, entendendo perfeitamente o que ela estava sentindo. Naquela noite, durante o jantar, Pedro fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Mãe, você tem orgulho do que vocês fizeram? Marisa olhou para o filho mais novo, depois para Carlos, depois para a casa ao redor deles, que representava tudo o que haviam conquistado. Tenho muito orgulho, filho, disse ela. Não do dinheiro que ganhamos ou da casa que compramos. Tenho orgulho de ter ensinado para vocês que sempre vale a pena lutar pelo que é certo. Mesmo quando parece impossível. Principalmente quando parece impossível. Pedro sorriu voltando a comer. Mas depois de alguns minutos fez mais uma pergunta. Se acontecesse de novo, se alguém tentasse humilhar vocês de novo, vocês fariam a mesma coisa? Marisa e Carlos se entreolharam e sorriram. Faríamos, disseram ao mesmo tempo. E naquele momento, todos souberam que era verdade, porque haviam descoberto que a verdadeira força não vem do dinheiro ou do poder, mas da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando custa caro. Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história de coragem e dignidade. Você conhece alguém que já passou por humilhação no trabalho? Como reagiria se estivesse no lugar de Marisa e Carlos? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Adoramos conhecer suas experiências e reflexões. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes sobre superação e justiça.